Salmo de número 120, no versículo 5, diz assim o texto sagrado: Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Estou até aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Enquanto eu estava sentado aqui, participando deste trabalho, ligado com o Senhor, algumas revelações que o Senhor havia me dado, que passaram pela minha cabeça, que passaram pela minha mente, algumas revelações que o Senhor tem me dado. Aleluia. Aleluia. Observe, os irmãos, que no dia que nós aceitamos a Jesus, aleluia, se bem que essa expressão, aceitar a Jesus, acaba sendo uma expressão meio que errônea, né? Porque é Jesus que nos aceita, não é? É Deus que nos aceita. É Jesus que nos aceita. E é Deus que nos aceita. Aleluia. Mas como se fala, mas como se expressa alguém aceitar Jesus? Vamos dizer assim então. No dia que nós aceitamos a Jesus, ou no dia que alguém aceita Jesus, pelo menos 4 coisas acontecem. Quando alguém aceita Jesus, aleluia, ou se converte dos seus pecados, não é? Aleluia. Primeira coisa que acontece é festa no céu, né? O céu é festejado, aleluia. Há uma festa no céu entre os anjos, aleluia, por a conversão de um pecador. A segunda coisa que acontece é o nome desta pessoa escrito no livro da vida. A terceira coisa que acontece, aleluia, é a morte espiritual desta pessoa para o mundo. Morte espiritual para o mundo. Mas ele vive espiritualmente para Deus. Ele morre espiritualmente para o mundo, mas ele vive espiritualmente para Deus. Aleluia. E a quarta coisa que acontece, aleluia, é um alistamento militar. Só que este alistamento militar, porque existe 2 exércitos, o exército terreno e o exército celestial. Aleluia. Então, a quarta coisa que acontece é isso. Quem aceita Jesus é alistado em um exército militar espiritual. Ele é alistado e convocado para uma guerra espiritual. Aleluia. Porque o soldado de um exército terreno, aleluia, embora ele tenha o livre-arbítrio de escolher, aleluia, se ele for chamado para ir à guerra, se ele é convocado para ir à guerra, ele tem o livre-arbítrio para escolher se ele quer ir ou se ele não quer ir. Aleluia. Mas se ele decide não ir à guerra, aleluia, 2 coisas acontecerá. Ou ele será punido pela sua desobediência, não é verdade? Ou ele será punido pela sua desobediência, ou ele será demitido da corporação onde ele faz parte. Da corporação do exército. Não é? Aleluia. Aleluia. Se ele decide não ir à guerra, logo ele está desclassificado. Se ele decide não ir à guerra, logo ele está, aleluia, despreparado, ou ele está reprovado para ir à guerra. Aleluia. Agora imagine você, se isso acontece com um soldado terreno,
aleluia, em um exército terreno. O que é que acontece com alguém? O que é que acontece com alguém, aleluia, que foi alistado em um exército celestial? Porque existe dois exércitos, não é? O exército terreno e o exército celestial. Alguém que é alistado, alguém que aceita Jesus, é a quarta coisa que falamos aqui. Ele é alistado em uma guerra, em um exército celestial, não é? Logo ele é chamado, ele é convocado, aleluia, para fazer parte dessa guerra espiritual. Ele faz parte, logo ele passa a fazer parte deste exército celestial e é alistado, convocado, chamado. Glória a Deus, aleluia, para fazer parte deste exército celestial, de uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6, no versículo 10 a seguir, diz o seguinte: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, aleluia, nas regiões celestiais. Aleluia. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Agora aqui no Salmo 120, no versículo 5, irmãos. Salmo 120, no versículo 5, aleluia, o salmista aqui, ele deixou registrado dois povos. O povo de Meseque e o povo de Quedar. O povo de Quedar se refere a um povo que vivia ao norte da Palestina e da Síria. E o povo de Quedar se refere ao povo ismaelita que vivia além de Moabe e de Amon. O salmista aqui do Salmo 120, versículo 5, ele tipifica ou ele representa a igreja do Senhor nos dias atuais. Sabia disso? Embora na época do salmista aqui, do Salmo 120, não se falava de arrebatamento, naquele tempo não se falava de arrebatamento, aleluia, não se ouvia de arrebatamento, aleluia, glória a Deus, mas o salmista aqui do Salmo 120, versículo 5, aleluia, ele entendia o quão importante é de fazer a vontade de Deus, ele entendia o quão importante é de estar na terra como sal da terra e como luz do mundo em meio a uma geração, aleluia, que não queria saber de Deus, em meio a uma geração que só pensava em guerra, em meio a uma geração que só pensava em violência. Logo o salmista aqui, ele entendia que estava na terra, aleluia, como alguém enviado de Deus, para fazer a vontade de Deus e para cumprir os propósitos de Deus na vida dele. O salmista aqui do Salmo 120, versículo 5, ele deixa registrado ainda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele deixa registrado ainda a sua dependência de Deus na terra. Sabia disso? Mas, irmão, isso está registrado na palavra? Não, mas ele demonstra isso com as atitudes dele. Ele demonstra isso com as palavras dele. Ele demonstra isso com as expressões dele de se sentir na terra como um peregrino. Sabe o que é um peregrino, um nômade? É alguém sem moradia. Embora o salmista na terra, ele tinha a sua habitação própria, como esta aqui, a sua habitação terrena, física, mas ele se sentia que não era deste mundo. Ele se sentia como alguém na terra sem moradia, como peregrino, porque ele sabia que a sua moradia celestial é muito mais importante do que a moradia física.
Ele se sentia como um peregrino, um nômade na terra, vivendo na dependência de Deus. E todos aqueles que vivem na dependência de Deus, ele tem Deus como seu advogado, ele tem Deus como seu auxílio, ele tem o Espírito Santo como seu consolador, ele tem Jesus como seu intercessor, ele tem o Espírito Santo como seu intercessor. Glória a Deus. Todos aqueles que vivem na dependência de Deus nunca terão os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos indo por água abaixo. Não terá. Aleluia. Labrando como na subniquianderebata. Torebacebe como a subneg, como a sai. Aleluia. Não terá os seus planos frustrados todos aqueles que vivem na dependência do seu Senhor, do seu Criador. Meu Deus. Lábia sebe como a subiandará, debacebe como a nava subcanturabassaio. A igreja autêntica. O salmista do Salmo 120, no versículo 5, ele representa quem? A igreja autêntica. A igreja verdadeira. Autêntico é aquilo que é original. Autêntico é aquilo que é verdadeiro. A igreja do Senhor na terra, ela precisa ser autêntica. Ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser original. E existem três formas, existem três meios de se conhecer um cristão autêntico. Três formas ou três meios identifica uma igreja autêntica. Três formas ou três meios identifica um cristão autêntico. Primeiro meio que identifica um cristão autêntico. Aleluia. Ele se alegra quando ouve falar do sacrifício de Jesus pela vida dele. Segundo meio que identifica um cristão autêntico. Ele se alegra quando ouve falar de santidade. Santificação, santidade convém ao Senhor. Terceiro meio que identifica um cristão autêntico. Ele se alegra quando ouve falar de salvação. Meu Deus. Vários meios identificam um cristão autêntico. Eu citei apenas os três principais meios que identificam um cristão original, uma igreja autêntica, um cristão verdadeiro na presença de Deus. Eita glória, meu Deus. Na Bíblia Sagrada contém vários valores incalculáveis. Quais são esses valores incalculáveis? Foi falado aqui esta noite, nesta manhã, a importância da palavra de Deus, desde o Antigo até no Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos diversos valores incalculáveis para a nossa vida ser bem-sucedida, tanto materialmente como espiritualmente na presença de Deus. Mas, irmão Alexandre, você pode citar algum desses valores incalculáveis? Sim. Não sei se eu vou lembrar os 7, né? Mas entre tantos valores incalculáveis que a Bíblia registra, existem 7 que se destacam. 7 desses valores incalculáveis se destacam. Aleluia! A palavra de Deus, o Espírito Santo, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a santidade com o Senhor, a chamada missionária e o mais importante, a salvação da alma.
Aleluia. Existe na Bíblia uma expressão, uma palavra dizendo renúncia, não é? Esta renúncia nós encontramos em Lucas capítulo 9, aleluia, no versículo 27. Encontramos outras passagens falando sobre renúncia, aleluia, mas a passagem, o versículo que mais se destaca e o versículo que mais nos chama a atenção é Lucas 9, 27. Quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso fala de renúncia. Dentro das Escrituras Sagradas, a renúncia se refere, a renúncia pode ser vista como uma chave espiritual que abre 5 portas na vida da igreja autêntica. A renúncia pode ser vista dentro da Bíblia Sagrada como uma chave espiritual que abre 5 portas na vida de um cristão autêntico. Que portas são essas que a renúncia é capaz de abrir na vida de um cristão autêntico? Primeira porta que se abre através da renúncia é a porta da intimidade. Segunda porta que se abre é a porta, aleluia, da experiência. Terceira porta que se abre é a porta da maturidade. Quarta porta que se abre é a porta da santidade. E a quinta porta que se abre é a porta da salvação da alma. Glória a Deus. Quantos e quantos neste século 21, deixando de lado e desprezando os valores incalculáveis da palavra de Deus. Deixando de lado os valores incalculáveis da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje, neste século 21, pouco se ouve falar que Jesus está voltando. Pouco se ouve falar do arrebatamento. Pouco se ouve falar de santidade. Pouco se ouve falar de intimidade e de comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque, infelizmente, há uma multidão que tem se entregado ao sincretismo e egoísmo religioso. O que significa sincretismo e egoísmo religioso? O sincretismo religioso se refere a aproveitar da fé de alguém por meio de amuletos e objetos simbólicos com fins lucrativos, financeiramente, monetariamente. Aleluia, pedacinho da cruz de Cristo em troca da bênção. Labacebe como anavassaio, urabando como inacébia, demancho como andagassore candara, o cajado de Moisés para abrir o mar. Em troca da bênção. A Bíblia diz, de graça dai, de graça recebei. Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Jesus veio na terra, operou sinais, prodígios e maravilha, fez cego ver, fez mudo falar, fez tudo ouvir, levantou até morto, fez até morto ressuscitar e nunca cobrou um centavo de ninguém. E detalhe, Jesus operou em 3 anos. Aleluia, 3 anos de ministério de Jesus foi o suficiente. Apenas 3 anos. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade e encerrou o seu ministério aos 33 anos de idade e a sua obra foi completa. Ele não deixou a sua obra pela metade. A sua obra foi completa. E um detalhe, Jesus operou em 3 anos de ministério e continua operando há 2000 anos atrás. Desde a morte de Jesus até hoje, Jesus continua operando. Jesus não operou somente em 3 anos de ministério. Mesmo ainda hoje, Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e fazendo, e convertendo, e salvando vidas, sem cobrar nenhum centavo. Aleluia.
Sabemos, não estou dizendo nada de dízimo e de oferta, porque isso é bíblico. Os irmãos entendam bem. Não estou dizendo nada, não sou contra dízimos e oferta, porque isso é bíblico. Estou dizendo acerca de explorar. Estou falando de exploração da fé. Amém? Exploração da fé. Aleluia. Dá o seu tudo que Deus vai fazer. Não é? O que se vê por aí, não é? O que se vê por aí. Dá o seu melhor, dá o seu tudo. Mas o melhor, muitas das vezes, se referido por tais lideranças é isso. Dá o seu tudo financeiro. Dá o seu tudo monetário que Deus vai fazer. Não é? Aleluia. Não é por aí, irmão. A obediência, aleluia, de nada adianta se sacrificar se não houver obediência. De nada adianta sacrifício sem obediência. Agora, quando o sacrifício anda junto com a obediência, agora um detalhe, todo sacrifício precisa estar dentro da nossa limitação humana. Porque senão se torna sacrifício de tolo. Todo sacrifício precisa ser dentro dos nossos limites, limitação humana. Não podemos dar um passo além da onde, aleluia, aonde a nossa perna não alcança. Não é verdade? Eu não posso prometer aquilo que eu não tenho condições. Eu só posso prometer aquilo que eu tenho condições. Aleluia. Nestes dias atuais, neste século 21, aleluia, glória a Deus, precisamos entender o seguinte: existem 5 principais mensagens de um pregador autêntico ou de alguém que conhece pelo menos o básico das Escrituras Sagradas. Aleluia. Mas, irmão Alexandre, você é o dono da verdade? Não. Mas ao longo de muitos anos, eu tenho aprendido com o Senhor como servir a Ele. Ao longo de muitos anos, eu tenho aprendido a Deus, aleluia, aprendido com Deus, como é que eu devo servir a Ele. De que forma, aleluia, que eu devo estar na presença dEle. Existe nesse século 21, dentro da Bíblia Sagrada, 5 principais mensagens que um pregador autêntico, ou que alguém precisa pregar nesse tempo de hoje. Né? Aleluia. Aleluia. Pregar sobre intimidade, pregar sobre arrependimento, pregar sobre santidade, alertar do perigo do inferno e anunciar o reino de Deus, a salvação da alma. Observe que quando João veio antes de Jesus, o que é que João veio fazendo? O que é que João veio fazendo no início do seu ministério? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, salvação. Logo depois de João Batista, o que é que Jesus veio fazendo? A mesma coisa, arrependei-vos, porque é chegado a vós a salvação, o reino dos céus. Porém, o reino dos céus, ou a salvação da alma, não vou dizer aqui que é vida eterna, porque a expressão eternidade só cabe a alguém que sempre existiu. A expressão eternidade ou eterno não pode ser colocada como salvação eterna. Aleluia. Sabe por quê? Eu te explico por quê. Porque a expressão eternidade ou eterno só cabe a alguém que sempre existiu, sem começo e sem fim. A alma não é eterna, a alma é imortal. Então não é salvação da alma, é salvação imortal.
não é vida eterna, é vida imortal. Alguém que é salvo mediante a graça pela fé em Cristo, pela fé em Deus, aleluia, ele não é salvo pelas obras, aleluia, não é salvo pelas obras, não é salvo pelos bens que ele faz, não. Alguém é salvo pela fé em Cristo mediante a graça. E existe dois tipos de graça, a graça comum e a graça salvadora. Haja vista que a graça comum, como a graça salvadora, ela se estende sobre toda a humanidade. Todos esses dois tipos de graça, graça comum e salvadora, se estende sobre toda a humanidade. Porém, a graça comum me dá o livre-arbítrio, aleluia, assim como a graça salvadora também. Me dá o livre-arbítrio para mim escolher aquilo que eu quero. Porque Deus não interfere e nunca vai interferir, aleluia, no livre-arbítrio que Ele mesmo deu ao ser humano. Deus não interfere no livre-arbítrio que Ele deu ao ser humano. A graça comum e a graça salvadora é pela misericórdia de Deus e é um presente de Deus um presente de Deus concedido por Ele através da sua misericórdia. Mas nem todos querem a graça salvadora. A maioria querem a graça comum, porque dentro da graça comum eu vivo uma vida de qualquer jeito. Dentro da graça comum, eu vivo da forma que eu bem entendo. Dentro da graça comum, aleluia, eu posso ser abençoado através dos meus esforços, mas mas através da graça comum, eu não alcanço a salvação da alma. Através da graça comum, ou dentro da graça comum. Ou dentro da graça comum, eu posso ser alguém, pastor Hélio, bem-sucedido na terra, mas a porta da salvação estará fechada na minha vida. Porque a salvação é individual, meu irmão. A salvação é individual. A porta da graça se abriu quando Jesus se entregou pela humanidade na cruz do Calvário, lá no Monte Calvário, quando Jesus, aleluia, entregou a sua vida pela humanidade, então entrou a sexta dispensação chamada graça. E a porta da salvação, ou a porta da graça, se abriu naquele momento. Mas a porta da graça só permanece aberta na minha vida se eu fizer a vontade de Deus. Mas se todavia eu não faço a vontade de Deus, a porta da salvação, aleluia, se fecha na minha vida, porque a salvação é individual. Então a porta da salvação e a dispensação e a sexta dispensação da graça entrou quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Se abriu a porta da salvação para a humanidade. E entrou a sexta dispensação chamada graça, e é a maior de todas as dispensações e mais perdura até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Vou encerrar a palavra agora. Por que é que eu disse aqui que o salmista do Salmo 120, no versículo 5, ele representa a igreja autêntica ou o cristão autêntico na presença de Deus? Porque o salmista do versículo 5, aleluia, e do Salmo de número 120, aleluia, ele entendia a necessidade e a dependência de viver na presença de Deus, de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus. Quando a igreja autêntica entende a necessidade que é, e entende que precisa viver na dependência de Deus, aleluia, aí logo a igreja entende, aleluia, que é Deus que cuida da vida dela.
É Deus que cuida da minha vida, é Deus que cuida da tua vida, é Deus que cuida dos meus problemas e dos teus problemas, é Deus que cuida das minhas dificuldades, das tuas dificuldades, é Deus quem cuida daquilo que eu e você, aleluia, imagina ser impossível. Mas para Deus não existe impossibilidade. E mesmo se houvesse, porque para Deus não existe impossível, não é? Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Mesmo se houvesse impossível para Deus, aleluia, Deus como Criador, como Senhor, como, aleluia, como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis, como Todo-Poderoso, como Criador dos céus e da terra, aleluia, faria, aleluia, faria com que o impossível, aleluia, se tornasse possível de qualquer jeito. Porque para Deus nada é impossível. Não existe, aleluia, poder máximo, aleluia, do que o poder do nosso Deus. Que Deus nesta manhã nos abençoe, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e que você entenda, e que nós venhamos entender o seguinte, aleluia, vou encerrar a palavra agora. Jesus não se ofereceu na cruz do Calvário, aleluia, por mim e por você, aleluia, para nós vivermos uma vida vazia. Jesus não se ofereceu a si mesmo, aleluia, na cruz do Calvário, com o objetivo de que a igreja autêntica viva de qualquer jeito. Não. Mas Jesus se ofereceu na cruz do Calvário como sacrifício santo, em sacrifício santo, não é? Como sacrifício santo, voluntário e perfeito, para que a igreja autêntica dele viva o que ele tem para a vida dela. Sabe por que é que muitos não conseguem viver o sobrenatural de Deus? Isso é a maioria. Vou encerrar a palavra agora. A maioria não consegue viver o sobrenatural de Deus porque não se tem uma entrega verdadeira e porque muitas das vezes lhe falta coragem para se colocar completamente na dependência do seu Criador. Muitas das vezes lhe falta coragem, mas a minoria que tem coragem entra no mundo espiritual e consegue de fato viver o sobrenatural na vida dele, na vida dela. Só que infelizmente a minoria, é o remanescente que tem coragem de entrar no mundo espiritual e viver o sobrenatural de Deus. A minoria ou remanescente que é chamado de doido. A minoria ou remanescente que são chamados de quadrado. A minoria e o remanescente, aleluia, que alguém olha e vai dizer, lá vai o crente doido, lá vai o crente santarrão, lá vai aquele que pensa que é melhor do que todo mundo, quando na verdade ele só quer Deus. Quando na verdade ele só quer Deus. Então Deus lhe abre a porta espiritual, ele entra no mundo espiritual e consegue viver o sobrenatural. É isso que Deus tem para a igreja autêntica nesse século 21. Eu agradeço nesta manhã, desde já, por esta oportunidade